Fala galera deste mundão, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Suzana e eu tô começando aqui na plataforma com um nicho diferente, porque eu já tenho outras contas aqui, mas enfim, isso não é o caso. Mas estou começando com esse nicho, que é o nicho de casos criminais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já ajuda a tia aqui, se inscreve nesse canalzinho lindo, maravilhoso. Ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo ou de novidade que eu estiver trazendo aqui para vocês. Antes de começar, eu quero deixar bem claro para vocês que a minha intenção não é sensacionalizar nada, não é tipo, nossa senhora, meu Deus, morte, sangue, patati patatá, e nem desrespeitar nenhuma pessoa que esteja envolvida em algum caso. Então, a minha intenção aqui é mais como forma de alerta ou de passar alguma curiosidade para vocês que tem relação com o caso, que eu descobri assistindo o caso, estudando sobre o caso. Então, é isso. E para começar essa saga, hoje eu vou falar sobre um caso que demorou 14 anos para ser resolvido e que fez com que o Halloween ficasse extinto por 16 anos em Oil City, que é o caso da Shauna Hall. Quando o caso aconteceu, a Shauna ela tinha apenas 11 anos de idade, então vamos dar uma contextualizada para vocês entenderem a ordem dos fatos. Seu nome completo era Shauna Melida Hall. Ela nasceu em 11 de julho de 1981 em Oil City, no interior da Pensilvânia. Vivia com sua mãe Lucy Hall, seu padrasto John Brown e seus irmãos Carrie e Jennifer. Assim como as outras crianças estavam super empolgadas na véspera do Halloween para saírem, se fantasiarem e baterem nas casas dos vizinhos para pedir doces, né? Aquele famoso doces ou travessuras, a Shauna também estava muito ansiosa para esse fato. Isso era no dia 27 de outubro de 1992, a véspera do Halloween. No momento em que ela saía de casa pra ir pra escola, ela deu um beijo em sua mãe, fez o trajeto dela. Tipo assim, ela tava totalmente acostumada a fazer aquele trajeto, era uma coisa rotineira, uma coisa assim que ela fazia aquilo diariamente na vida dela. Então não era nada fora do comum ela ir pra escola caminhando, fazendo trajeto sozinha. A Shauna, ela fazia parte de um clube de escoteiras. Então, logo após a aula, quando ela saiu da escola, ela foi direto para esse clube e lá estava acontecendo uma festinha de Halloween. Então, ela ficou lá com as meninas. Era uma festa promovida pelo grupo de escoteiras mesmo. Então, ela ficou lá com as meninas e aproveitou essa festa. Por volta das 8 horas da noite, ela sai dessa festa acompanhada de uma amiguinha. Essa amiga dela ofereceu para acompanhar ela até em casa. Só que como a Shauna morava ali perto, assim, era muito próximo, era tipo duas quadras de distância, ela disse pra amiga que não precisava, então seguiu seu trajeto sozinha mesmo. Então ela caminha alguns metros até ela chegar em uma esquina, onde ela é abordada por um homem e sem pensar muito, sem ter muita reação do que estava acontecendo, esse homem pega ela, coloca a força dentro do carro e sai em alta velocidade com muita pressa. O tempo foi passando e a menina não chegava em casa, então sua mãe foi ficando muito preocupada com aquilo. Então ela pediu pro seu marido, o padrasto da Shauna, que era o John Brown, para ele ligar para algumas amigas dela para saber se alguém tinha notícia dela, se alguém sabia onde ela estava, se ela tinha se atrasado na festa, se ela tinha mudado de plano, saber o que tinha acontecido com ela. Porém, ele ligou para várias amigas dela, várias pessoas conhecidas dela e ninguém sabia onde ela estava. Então, eles começaram a ficar um pouco mais preocupados e decidiram ligar para alguns hospitais para saber se alguma criança tinha dado entrada, para saber, porque provavelmente, possivelmente, poderia ter acontecido algum acidente com ela e eles levaram para o hospital, só que na correria não avisaram a família. Então, eles ligaram, só que os hospitais falaram que nenhuma garotinha com aquela descrição tinha dado entrada no hospital naquele dia. Então, depois de algum tempo que a mãe já estava um pouco angustiada, preocupada, não achava informação nenhuma sobre a filha, eles decidem ligar para a polícia. Nesse momento já era 10 da noite, mais ou menos. Então, eles ligam para a polícia vai até a casa deles rapidamente. Só que, a princípio, a polícia estava acreditando que a Shauna só tinha, tipo, desviado o caminho, ido para algum lugar sem avisar os pais, algum lugar escondido dos pais. E eles achavam que ela estava na casa de alguém ou em alguma festa por aí e não tinha avisado os pais, ela só tinha ido.
Porém, no mesmo momento que eles estavam com essa suspeita, um outro policial chamou os policiais no rádio, informando que eles tinham acabado de receber uma denúncia anônima, sendo relatada por um homem que tinha testemunhado o sequestro de uma garotinha. Então, aí nesse momento eles já começaram a ficar um pouco mais preocupados, porque poderia se tratar da Shauna ou não. E se tratava, né? E a mãe da Shauna, nesse momento, ela já começou a chorar e dizer que estava sentindo um grande aperto no peito e ela já começou a se desesperar logo ali mesmo. O homem que relatou sobre o sequestro, ele se chamava Dom e ele estava no local quando tudo aconteceu. Ele descreveu o sequestrador da garotinha como alto, magro e ele usava boné e o seu carro era vermelho. Como naquela época não era, comum que todo mundo tivesse um smartphone na mão, o Dom, ele viu aquela cena e já ficou desorientado e começou a bater na casa dos vizinhos pra ver se alguém atendia e ligava pra polícia, porque ele não tinha um smartphone na mão pra fazer isso. Não era comum, né, gente? 1992 que a gente tá falando. Então ele faz isso, ele começa a bater na casa dos vizinhos, desesperado, pedindo pra alguém ligar pra polícia, porque ele acabou de testemunhar um sequestro de uma menina, de uma criança. Rapidamente a polícia começou a patrulhar toda a cidade e eles montaram barreiras onde quando as pessoas passavam, eles revistavam tudo, eles paravam essas pessoas e para ver se eles encontravam alguma pista, se eles encontravam algum vestígio que levassem eles para algum rumo, que desse um norte para eles investigarem, para saberem, para encontrarem a Shauna. A notícia então começou a se espalhar, os moradores começaram a ficar sabendo e eles se juntaram para ajudar na busca de pistas, para ajudar a procurar a menina mesmo. Inicialmente havia 30 policiais na busca pela Shauna, só que com a ajuda da população, com o movimento que a população fez, eles chegaram a ter mais de 100 pessoas buscando pela garota, procurando por ela. A polícia então, ela instruiu que a mãe da garota ficasse em casa, porque se tratasse de algum sequestro, provavelmente os sequestradores iriam entrar em contato para pedir um resgate. E essa instrução da polícia foi, completamente diferente, contrária do que a mãe dela queria. A Lucy queria sair para estar na busca pela filha também, só que os policiais orientaram ela a ficar em casa, que também ajudaria, porque se fosse um sequestro, né, eles entrassem em contato, teria alguém lá. E a Lucy, a mãe da Shauna, ela descreveu essa sensação como sendo a pior sensação que ela já teve na vida. Ela disse que andava em círculos na sala, na esperança de alguém aparecer na porta com a filha dela, e a filha dela está bem, só que, infelizmente, isso nunca aconteceu. Apenas 2 dias após o desaparecimento da Shauna, no dia 29 de outubro de 1992, um homem que acampava, ele estava em um local restrito de mata fechada e um tanto quanto isolado. Ele estava caminhando por lá e avistou um pedaço de roupa que parecia ser um pedaço de roupa infantil. Então, como ele tinha conhecimento sobre o caso da Shauna, que estava, todo mundo estava sabendo sobre isso, ele achou prudente avisar a polícia. Então foi o que ele fez, ele ligou para a polícia e informou que ele avistou algo parecido com roupas infantis. Então a polícia rapidamente chegou ao local. Logo após a polícia chegar no local, eles ligam para a família da Shauna e como a mãe da menina estava trabalhando, quem atende o telefone é o padrasto dela, o John Brown. Então eles informam sobre o que aconteceu, sobre o que eles acharam e eles falam para ele que eles precisam que ele vá fazer um reconhecimento para saber se realmente se tratava de uma roupa da Shauna, de algum pertence dela. Então o John se dirige para o local e chegando lá ele reconhece as roupas como sendo as roupas que a Shauna estava usando no dia que desapareceu. Então a partir daí o caso ele tomou proporções maiores e eles levaram essas roupas para análise e foi encontrado uma pequena quantidade de sêmen e por meio de análise eles obtiveram DNA. Logo na manhã seguinte, a polícia recebeu mais uma ligação e dessa vez era de um homem que estava indo para um chalé localizado próximo ao local onde eles encontraram as roupas da Shauna. Esse homem, ele relatou então que estava passando por uma ponte e ao olhar para baixo ele viu o corpo de uma garotinha e que ele achava que poderia se tratar de Shauna. Então, imediatamente a polícia se deslocou para o local e foi confirmado, infelizmente, que realmente se tratava da menina.
Na ponte foram encontrados os sapatos da criança, cada pé do sapato virado para um lado. Então, por exemplo, o esquerdo estava virado para frente, o direito estava virado para trás e um pedaço de doce. De acordo com a polícia, a pessoa responsável por aquilo teria levado a menina para lá naquela mesma noite, porque no dia anterior, quando eles encontraram as roupas dela, eles vasculharam toda a área, passaram por aquela ponte várias vezes e a criança não estava lá. Então, a pessoa que fez isso com ela teria que ter levado ela para lá naquela mesma noite. Devido a análises, a polícia supôs que ela teria sido arremessada da ponte de 15 metros pelo seu sequestrador. Posteriormente, isso foi confirmado pela autópsia, que também constatou que houve violação e que ela teria falecido em razão de um trauma contundente na cabeça e no tórax em razão da queda. A polícia então ela começou a acreditar que o culpado por aquilo tudo estava desafiando as autoridades, porque ele levou a menina para lá, tipo, poucas horas depois da polícia ter estado no local e ainda deixou os sapatos dela lá como forma de desafio mesmo, um ar de desafio. Foi o que pareceu para eles. Pareceu que aquilo tudo insinuava um recado. O primeiro familiar da Shauna que ficou sabendo sobre a tragédia foi um tio dela, que era irmão de sua mãe, e ele chama Claire Simbel. E foi ele também que deu a triste notícia para a mãe da menina e para o padrasto dela. A mãe da menina logo então caiu em prantos, não queria acreditar que aquilo era verdade, começou a chorar muito, como se é esperado. A tragédia então logo se espalhou pela população e as pessoas, a população, decidiu que seria melhor cancelarem o Halloween, porque tava todo mundo com medo, os pais não queriam deixar seus filhos saírem de casa, porque afinal a pessoa responsável por ter feito tudo aquilo com uma garotinha de 11 anos ainda estava solta. Então as famílias estavam com muito medo de deixar seus filhos saírem na rua pedindo doces, sendo que tinha uma pessoa doida na rua, tipo um assassino. E então eles decidiram que o Halloween seria cancelado. Com todas as informações e provas que a polícia juntou, ela então iniciou uma busca rigorosa para tentar desvendar o que tinha acontecido com a Shauna. Eles tinham o DNA do culpado em mãos, porém eles não sabiam a quem pertencia aquele DNA. Como em alguns casos parecidos com o de Shauna, o culpado é alguém próximo à família ou algum familiar, eles começaram a coletar amostras de DNA de todos os homens da família da Shauna, inclusive de seu irmão, que sua mãe até ficou meio assim, tipo, não faz sentido isso, e relutou um pouco, porém os policiais falaram para ela que era necessário, então eles coletaram amostras do irmão da Shauna também. Eles coletaram amostras de professores na escola, de alunos mais velhos da escola e de vizinhos e até mesmo de pessoas, pais de amiguinhas da Shauna. E isso tudo resultou em mais de 100 amostras, o que fez com que a polícia ficasse totalmente confiante, acreditando que logo logo eles resolveriam todo aquele mistério e colocariam o culpado atrás das grades. A polícia, por mais que tivesse mais de 100 amostras, ela não obteve êxito porque nenhuma, gente, de 100 amostras, nenhuma bateu com o DNA encontrado nas roupas da Shauna. E após mais de um ano investigando, a polícia não conseguiu dar nenhum passo, por mais que eles tivessem muitas informações, tipo a roupa, o DNA, a descrição do culpado, eles não conseguiam avançar nas investigações. Existia uma pessoa que a polícia tinha investigado e que ele era um dos maiores suspeitos no caso da Shauna. Esse homem era o Bill Captrin, que foi justamente o homem que achou o corpo da criança, que informou a polícia sobre isso. A polícia achava, ela tinha uma desconfiança que ele poderia ser o culpado, estava tentando encobrir o que ele tinha feito, despistar os olhares da polícia sobre ele quando ele fez a denúncia. E eles acreditavam nisso ainda mais porque, coincidentemente, ele tinha um carro vermelho, como o da descrição dada pela primeira pessoa que denunciou, que presenciou o sequestro. Porém, o Bill Captrin, ele tinha um bom álibi e o seu DNA também não bateu com o DNA encontrado nas roupas da Shauna.
Posteriormente, a polícia ela recebeu mais uma ligação dizendo que tinha um homem chamado Ted Walker que batia com as descrições do culpado, e esse homem ele trabalhava numa pizzaria e ele tinha um costume estranho de fazer algumas brincadeiras indelicadas com as garotas que iam lá, e ele também tinha um carro vermelho. Porém, mais uma vez, o DNA do suspeito também não batia com o DNA encontrado nas roupas da Shauna. Em 30 de julho de 1995, quase 3 anos após o sequestro da Shauna, uma outra garota ela conseguiu escapar de uma tentativa de sequestro também, próximo ao local onde a Shauna foi sequestrada. A garota conseguiu passar todas as informações para os policiais, seus sequestradores, e os policiais imediatamente já sabiam quem eram, que no caso se tratavam dos irmãos O'Brien. Os dois já eram conhecidos da polícia e eles já respondiam por crimes de mesma natureza do que eles tentaram cometer novamente. Eles foram presos e logo a polícia começou a debater sobre a possibilidade deles estarem envolvidos no caso da Shauna. Porém, eles foram investigar e nos arquivos deles constavam que na noite que a Shauna desapareceu, os irmãos O'Brien eles estavam presos. Então, se eles estavam presos, não tinha como eles terem participado do crime da Shauna. 5 anos após o crime, em 1997, uma garotinha chamada Sheena Freeman, ela sumiu enquanto brincava no quintal de sua própria casa. Os policiais então iniciaram as buscas pela criança, eles falaram com todos que estavam perto, próximos ao local quando a menina desapareceu, e eles desconfiaram de um rapaz chamado Nicholas Bowen, porque eles viram uma cena que deixaram eles um pouco intrigados, que foi do rapaz abraçando a mãe da menina, só que eles acharam que ele não estava agindo naturalmente, que ele estava agindo de uma forma esquisita, então eles começaram a desconfiar desse menino. Então, um policial ele foi até o Nicholas, colheu um depoimento dele, e à medida que esse policial ia fazendo perguntas, ia pressionando, o Nicholas ia se enrolando, começava a falar coisas que não faziam sentido, então ele começou a ficar totalmente perdido no que ele estava falando, aumentando ainda mais a desconfiança dos policiais. Até que então o Nicholas começou a chorar e falou pro policial que ele sabia onde a Sheena estava, só que ela estava muito ferida. Nicholas então levou os policiais até uma cova rasa no local de mata também, e lá eles encontraram a garotinha, infelizmente já sem vida. O Nicholas então, depois disso, confessou o crime e foi preso pela polícia. A informação espalhou pela população, e a população, por mais que estivesse com medo e indignados com aquela situação, eles também tiveram uma sensação de alívio, porque eles achavam que o Nicholas também era o responsável pelo desaparecimento da Shauna e tudo o que aconteceu com ela. Então aquilo ali causou uma sensação de alívio na população. Porém, o Nicholas ele era um jovem de 17 anos, e o caso da Shauna já tinha acontecido há 5 anos antes. Então, para ele ser o responsável pelo caso da Shauna, era praticamente impossível, porque na época que a Shauna desapareceu e infelizmente faleceu, o Nicholas ele tinha apenas 12 anos. Então, como seria possível um menino de 12 anos fazer tudo aquilo com uma garota de 11? Então, assim, eles teriam mais ou menos a mesma idade, então aquilo descartava completamente o envolvimento e a responsabilidade do Nicholas. O Nicholas ele seria sentenciado à pena de morte, porém com acordo com a promotoria ele pegou prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Então anos se passaram e nada mais surgia sobre o caso da Shauna, então eles arquivaram o caso da menina. Em janeiro de 1998, quase 6 anos após o crime, um policial já aposentado chamado Richie Garra, ele foi até a casa da mãe da Shauna, da família da Shauna, e disse para ela que ele resolveria o caso da menina. Ele, como eu já disse, ele já era aposentado, só que naquele ano ele decidiu que desarquivaria alguns casos e que ele solucionaria, e o caso da Shauna estava entre esses casos dele. Ao analisar o caso da Shauna, ele encontrou várias inconsistências e uma série de coisas que, segundo ele, não fazia sentido. Ele então pegou as fotos e levou para um legista que era renomado. Esse legista ele analisou todas as fotos, e então eles perceberam que a Shauna ela não tinha marcas nos pulsos, o que significava que em momento algum ela tinha sido amarrada.
E na época, a polícia tinha presumido que ela tinha sido sim amarrada, só que isso não era verdade. Então eles concluíram ali que não se tratava de apenas uma pessoa, porque seria muito difícil manter a Shauna sob seu domínio sem ser amarrada, uma pessoa só sozinha. Então eles acreditavam que uma ou duas pessoas além da primeira participaram, tiveram envolvimento no caso da menina também. Isso então abriu um leque de possibilidades e de coisas que poderiam fazer o caso andar de novo. O aposentado então pegou essas informações, repassou para a polícia entrou em contato com todos os corpos de bombeiro da região e para pegar os seus relatórios, e em um desses relatórios eles acharam uma coisa suspeita que poderia ser uma faísca do caso. Eles encontraram um relatório de uma cidade vizinha, que nesse relatório constava a ocorrência de um carro vermelho pegando fogo na beira de uma estrada no mesmo ano do acontecimento com a Shauna. Eles conseguiram descobrir que o carro pertencia a Ted Walker, aquele cara esquisito da pizzaria que eles já tinham descartado porque o DNA não bateu com a amostra que eles encontraram nas roupas da Shauna. O Ted Walker, na época da denúncia da pizzaria lá, que a pessoa ligou e disse que um cara que trabalhava na pizzaria tinha as mesmas descrições, ele já tinha dado muitos depoimentos antes de ser descartado pela polícia. Então ele foi chamado de novo, mais uma vez, para depor, e para surpresa de todo mundo, ele acabou confessando o crime. Além de confessar o crime, ele entregou os seus ajudantes, que eram os irmãos O'Brien. Ele então contou uma história que seria o que aconteceu na noite. Ele disse que ele mesmo quem sequestrou a menina e colocou ela dentro do carro, só que aquilo não estava nos planos dele. Então, o que estava nos planos deles era o seguinte: eles iriam sequestrar um filho de um amigo deles, que o menino tinha 8 anos na época dos casos, e a intenção deles era fazer uma pegadinha de Halloween e que logo depois que causasse o alvoroço todinho na cidade, um medo na população, já que eles sabiam que alguém ia presenciar aquilo e denunciar para a polícia, eles devolveriam o menino na porta da casa dele, de onde o menininho morava. Só que enquanto eles estavam passando pela rua para colocar esse plano em prática, eles avistaram a Shauna. Então os irmãos O'Brien falaram para ele que seria muito mais engraçado se ele pegasse uma menina, se eles pegassem aquela menina para fazer a pegadinha, e que eles devolveriam ela para casa dela após a pegadinha ser feita e que estava tudo certo. Então eles convenceram o Ted Walker a sequestrar a Shauna. Então o Ted disse que sequestrou a menina, colocou ela dentro do carro, só que após um tempo ele percebeu que aquilo que os irmãos O'Brien tinham falado pra ele era mentira e que aquela não era a verdadeira intenção deles. Então ele percebeu a verdadeira intenção deles com a menina e dizendo ele que ele tentou impedir, só que aí ele foi ameaçado, temeu pela sua vida, ficou com medo e só foi pra sua casa deixando a menina com eles. Posteriormente, ele ficou sabendo sobre o que tinha acontecido com a Shauna e, por medo da polícia chegar até ele resolveu pegar o seu carro, que seria o carro utilizado para sequestrar a menina, e tacar fogo, porque ele ficou com medo de a polícia chegar até ele e encontrar alguma evidência dentro do carro, como, por exemplo, um fio de cabelo da menina, e ele ser preso. Então, ele pegou o carro e tacou fogo. A polícia achou o depoimento do Ted e as alegações bem consistentes, só que tinha um problema. Como seria possível os irmãos O'Brien serem os responsáveis pelo crime se na época do caso eles analisaram os arquivos e constava que os irmãos O'Brien estavam presos na noite que tudo aconteceu? Então não fazia sentido eles estarem presos e terem participado do crime. Como era possível isso? Ou o Ted estava alucinando, ficando doidão, ou a polícia tinha cometido um grande erro. Foi pedido então para que isso fosse analisado novamente e, para surpresa de todos, os dois, os irmãos O'Brien, eles estavam soltos na época, no dia que aconteceu o caso da Shauna. Eles haviam sido soltos alguns dias antes, eles tinham pagado uma fiança e estavam sim em liberdade. Os policiais então ficaram indignados e, eles não acreditavam que eles tinham deixado passar uma coisa dessa batido assim durante todos esses anos. Então, como os irmãos O'Brien, eles estavam presos,
devido à ocorrência daquela outra menina que conseguiu escapar deles, os policiais foram até eles para coletar alguma amostra de DNA e depois de muita relutância eles conseguiram isso. Isso foi em fevereiro de 2002, quase 10 anos após o caso, e eles conseguiram confirmar que o DNA presente na roupa da Shauna pertencia ao James O'Brien, um dos irmãos O'Brien. E assim, eles estavam indignados com aquilo porque poderia, ter resolvido isso tudo 10 anos atrás se eles tivessem coletado a amostra de DNA deles, entendeu? E eles não fizeram, então eles estavam um pouco indignados com essa tantanzice. Então, os O'Brien já estavam presos e com essa confirmação eles prenderam o Ted também por sequestro. Em setembro de 2006, 14 anos após o caso, os três foram julgados por sequestro, violação e morte de Shauna Hall. Ted foi condenado por sequestro e homicídio e pegou 40 anos de prisão. Os irmãos O'Brien foram acusados de sequestro, abuso e homicídio e eles pegaram prisão perpétua sem condição de liberdade condicional. O caso da Shauna, ele teve muito impacto e, como eu havia dito antes, eles tinham cancelado o Halloween. E o Halloween ele ficou cancelado por 16 anos, até que uma garotinha, em 2008, ela fez uma petição para que o Halloween voltasse. Então ela colheu assinaturas e ela conseguiu fazer com que o Halloween voltasse a ser celebrado. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Mais uma vez lembrando que eu não tô aqui pra sensacionalizar nada e nem desrespeitar qualquer pessoa que tenha envolvimento no crime, no caso. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Me desculpe alguma coisa, algum barulho, algum ruído, porque, gente, a rua fica um silêncio total. Eu pegar o celular pra gravar, Jesus amado, falta o céu cair. Mas é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, já deixar alguma sugestão de caso aí pra gente nos comentários. Compartilha com seus amigos que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Ah, lembrando, me siga no meu Instagram, que lá eu posto sobre o dia a dia, eu atualizo vocês sobre o que tá acontecendo e quem sabe eu posso dar um gostinho dos próximos casos pra vocês lá.